Oi, gente, eu vou dar aula hoje agora, essa aula para os sétimos anos. Como a gente está falando do Renascimento, eu vou falar de outro movimento que surge um pouco depois do Renascimento, né, mas ali juntinho, coladinho, tá bom? Vou falar da Reforma Protestante de Lutero. Mas antes de falar de Lutero, tenho que deixar bem claro uma coisa. A Igreja Católica nunca foi unânime no cristianismo. Sempre teve outras vertentes do cristianismo durante toda a Idade Média. Mas, porém, como a religião era junto com o Estado, isso que é importante salientar, né? Que a religião era junto com o Estado, ela usava da força e do exército do Estado para punir quem não era católico. Então, por isso que nós temos a separação entre Estado e religião hoje em dia. Só um parênteses, tá bom? Bom, antes de falar de Lutero, eu quero falar até do precursor de Lutero, que é o Wycliffe. Wycliffe é um eclesiástico da Inglaterra, onde ele diz que o Papa ele não é infalível. Ele começa, ele era um intelectual da universidade, professor de universidade e também ligado à Igreja Católica, já que somente a Igreja Católica detinha o monopólio do saber, né? Até o Renascimento, somente a Igreja possuía esse poder. E no século XIV, ele vai falar que o Papa é uma pessoa normal e que pode cometer erros. E isso, cara, para aquele momento vai ser muito radical para a Igreja Católica. E outra coisa que ele quer fazer é traduzir a Bíblia para o idioma local, porque a Bíblia, desde quando ela foi traduzida lá no século V por São Jerônimo, ela sempre foi escrita em latim. Não poderia ser escrita em outra língua. E o Wycliffe falava, pô, ninguém entende latim na Inglaterra, na Alemanha, na França, e aí tem que ter uma Bíblia em latim, ninguém pode ler mais a Bíblia. Então esse foi um dos pontos que fez com que a Igreja Católica até perseguisse o Wycliffe, mas que ficou protegido pela nobreza, inclusive por um nobre chamado Lancaster, lá na Inglaterra. Tá bom? Depois vem John Hus, esse na Alemanha, também por volta do século XIV, que vai falar, olha, onde já se viu, a igreja fala que os últimos serão os primeiros, que os humildes herdarão o reino dos céus, e que é mais fácil um camelo passar por um buraco da agulha, ou seja, do que um rico entrar no reino dos céus, né? Muitos falam que é o câmelo, que é a corda do navio, mais fácil o câmelo passar o buraco da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. E esse John Hus falava, olha, ela prega todo um discurso de humildade, de pobreza, mas olha o Papa com joias, ouro, riqueza, olha os bispos com joia, ouro, banquetes extraordinários, né? E o John Hus vai acabar, então, queimado pela Igreja Católica, pela Santa Inquisição, condenado ao pior crime que tinha na época, que era a heresia, ou seja, ele ia ser excomungado e um adorador aí do demônio, tal. Vai ser queimado na fogueira, como a Igreja Católica matou tantos outros na fogueira, tá? E aí vem Lutero. Lutero ele vem na sequência, então nós já tínhamos antes de Lutero reformadores, e Lutero vem na sequência. E o ponto principal, quando vai falar, olha, aconteceu a reforma em 1517, vai ser quando Lutero vai chegar na porta de uma igreja e pregar 95 teses, pregar mesmo, com o martelo e o prego, né? Não pregar de discurso, pregar as 95 teses contra a Igreja Católica. Então, quais são essas 95 teses? A gente não precisa saber uma por uma, mas precisa saber de algumas que são mais importantes. Por exemplo, a venda de perdão ou venda de indulgência. Lutero falava assim, ó, como assim? O cara peca e depois ele paga e está perdoado? Ele não precisa agir, não precisa fazer nada. Matei alguém, vou lá, dou ouro para a igreja, estou perdoado. Acabou meu pecado? Então, esse é o primeiro ponto de Lutero. Segundo ponto de Lutero, que o Papa não é infalível. Ele era contra a infalibilidade do Papa, ou seja, que o Papa seria uma pessoa perfeita. Não era, para ele o Papa era uma pessoa normal. Depois Lutero traduziu a Bíblia para o alemão, que era o que o Wycliffe já queria fazer na Inglaterra, e deu o maior problema lá na Inglaterra, né? Perseguição, tudo. Então, por isso que a gente fala que o Wycliffe é precursor de Lutero. Traduzir a Bíblia para o alemão ou para o idioma local, como hoje nós temos em português.
Depois, não vender relíquias sagradas. Isso é um ponto muito importante, gente. Por que que é um ponto muito importante? Porque hoje eu vejo religiões que vendem água santa, sei lá, madeirinha de Cristo, roupa, qualquer relicário sagrado, né, vamos dizer assim, vassoura que varre os pecados, e fala que é protestante. Isso não é protestantismo. Tá? O próprio Martinho Lutero era contra a venda dessas relíquias sagradas, beleza? E também o Lutero tem uma frase muito legal, né, que ele falava assim que na Espanha tem tanta ossada de apóstolo que tem 13 dos 12 apóstolos. Ou seja, ele fala que lá na Espanha a turma vendeu tanto osso de Paulo, osso de Tiago, desculpa, que tem mais apóstolos vendidos do que Cristo tinha apóstolos em vida. Então, o Martinho Lutero vai se posicionar contra a Igreja Católica. E por último, também é muito importante que qualquer homem que soubesse ler e interpretar podia ter a Bíblia, ler e interpretar, e ali que tivesse vocação, né, e liderasse o seu rebanho. Isso para a Igreja Católica, que tem um monopólio exclusivo da religião, e a religião naquela época significava basicamente o controle da sociedade, foi um desafeto muito grande. Ele vai ser perseguido, só que ele não vai morrer, porque na verdade ele vai se esconder embaixo das barbas da nobreza alemã. A nobreza alemã que vai proteger o Lutero vai fazer isso porque ela tinha outros interesses, não porque ela, olha, coitadinho do Lutero, vou pegar o Lutero e vou protegê-lo. Não, porque na verdade a Igreja Católica tinha 30% de toda a terra na Europa. Inclusive na Alemanha ela tinha muita terra. E essa nobreza falou assim, olha, se eu conseguir mudar isso daí, conseguir romper com essa religião, eu posso pegar essas terras para mim. Então o Lutero vai ser uma arma que eles vão usar com interesses de terras, tá bom? Com interesse de ganhar. Tudo tem tudo na política, gente, tudo na guerra tem um propósito econômico. Não existe nada além de discursos aí que a gente fala mirabolantes, né? Por causa que é de Deus, de Jesus, isso, aquilo. Não, mas o fundo, na verdade, é a terra. Então Lutero vai ser protegido, vai formar uma nova religião chamada luteranismo, que vem de Martinho Lutero, e que vai então configurar nessa reforma protestante que nós chamamos, tá bom? Em 1517. Então essa foi a aula, só isso daqui que eu vou falar, depois a gente fala da contra-reforma católica.